Saravá para todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os guardiões da lei, né? Boa noite para quem é de boa noite. Laroê, Exu, Mojubá. Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar de forma básica por enquanto, neste vídeo que vai ser dividido em algumas partes, quem são os guardiões de lei, né? O que eles fazem, qual a sua real função. Uma das coisas mais importantes que os filhos de fé têm que saber, ou até mesmo as pessoas que ainda não conhecem direito, né, os terreiros de Umbanda, né, seja esotérica, enfim, é de que os guardiões de lei, os conhecidos Exus, são na verdade entidades muito poderosas que atuam como defesa, como proteção, né, de todos os povos, todos os filhos, né? Até mesmo dentro do candomblé há uma função muito específica, muito importante dos nossos guardiões de lei. Mas antes vamos desmistificar, né? Vamos desvelar alguns dogmas, algumas ideias erradas que foram colocadas, né, para estas entidades, para estes trabalhadores do plano espiritual. O Exu, uma palavra, né, que gera medo para alguns, gera curiosidade para outros e interesse a muitos. Eu vou explicar um pouquinho por quê. O Exu de lei, né, o Exu, popularmente assim conhecido, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o mal, né? Com o maligno, com o diabo, com Satanás. Esquece isto, né? Tira isso da cabeça. Mesmo aqueles que não conhecem, que não praticam, mas que têm curiosidade, tira isso da cabeça. Exu não é sinônimo de mal, não significa mal. Na verdade, é uma entidade, são entidades extremamente poderosas, extremamente sábias e justas. Eles trabalham pela justiça, trabalham dentro da lei. E eu me refiro à lei divina, né? Me refiro à lei do astral. Então, a entidade de Exu, a entidade de Pombagira, ela não tem absolutamente nada a ver com o mal. Esqueça isso, né? Não associe isso, que nós vamos explicar um pouquinho o porquê foi associado, o porquê teve esta mistura. Mas, basicamente, vamos explicar assim. No plano espiritual, nós temos os orixás, né? Acima de tudo, é claro, Deus, nosso Mestre Jesus, os anjos de guarda, toda a santidade que compõe a corrente das santas almas. E os guardiões de lei são serventias, eles servem a estes orixás. E mais para frente vamos explicar um pouquinho cada um deles, cada um que corresponde ao seu orixá e assim por diante. E algumas variações dentro do meio. Mas, pegando esta hierarquia espiritual, né, Deus, Jesus, né, os orixás, nós temos na chamada linha de esquerda, né, os guardiões de lei, que servem a estes orixás, que trabalham em conjunto aos orixás e, por consequência, aos guias, aos protetores, a caboclo, a preto velho, a ibiji, a marinheiro, a boiadeiro e assim por diante. Os guardiões de lei, uma vez trabalhando nesta serventia, neste auxílio, eles cumprem um papel de proteção, de defesa. Então,
de forma resumida e básica, vamos dizer que é a polícia do astral, né? Fazem a segurança, né? Captura entidades do baixo astral, capturam os quiumbas, levam para as zonas e para as dimensões onde cada um cabe, ajudam no resgate de determinadas almas, de espíritos que ainda estão perdidos, que estão buscando luz, que ainda não têm ideia do próprio desencarne, né? São funções, né? São alguns dos trabalhos que os Exus, que os guardiões de lei praticam, exercem. Então vamos pensar que nós temos, numa organização espiritual, nós temos juízes, nós temos executores, né, da lei do karma, e os Exus fazem o trabalho de defesa, de proteção, né, de policiamento do plano espiritual também, como no plano terreno, né? Então, quando você está sobre um ataque espiritual negativo, um ataque espiritual de uma magia negra, de uma feitiçaria, um trabalho feito de ordem maléfica, o Exu vai ali para proteger, para tirar aquelas entidades negativas, tirar aquele vampiro, né, que está sugando a sua energia, que está atrapalhando os seus relacionamentos, atrapalhando o seu trabalho, né, que está gerando inúmeros incômodos. Os guardiões de lei vão lá e ajudam nesse trabalho, nessa defesa. É o policiamento. Para ficar um pouco mais claro, talvez, o entendimento, vamos pensar aqui no nosso plano terreno, aqui na nossa sociedade, né? Você procura uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, fala com o delegado e ele, né, manda a diligência, ele manda os seus policiais, seus investigadores, adentrar a determinadas áreas ali de risco, de perigo, onde, né, tem que ir policiais preparados, policiais altamente treinados para executar aquele serviço, né, para executar aquele mandato. Então, os Exus fazem exatamente este papel, né? É a polícia. Nós temos que entender de uma vez de que guardião de lei, que Exu de lei, ele é o policiamento, é a segurança, né? É o que faz a proteção, principalmente em zonas, em dimensões mais densas do plano espiritual e do plano terreno, né? Então é necessário a figura do Exu, a entidade de Exu é extremamente importante. Até porque, como existe o sol, existe a lua, como existe o dia, existe a noite. Então, se tem a direita, tem a esquerda. Isso é óbvio, isso não dá para separar, correto? Mas vamos desmistificar mais uma vez, vamos tirar da cabeça essa associação errada de que a figura do Exu é uma figura maléfica, uma figura que faz mal. A gente vai explicar um pouquinho por que houve esta confusão, né? Houve este equívoco dentro da prática, né, da Umbanda, dentro de algumas das religiões de matriz africana no geral. Mas entendam de forma básica, muito resumida, de que o Exu, de que o guardião de lei, ele é o segurança, ele faz o policiamento, né? É a tropa de elite que consegue, através dos seus poderes, de sua magia, através do seu notório conhecimento, adentrar em determinadas zonas, adentrar em determinadas camadas, né, do plano terreno, do plano espiritual, para fazer o seu trabalho de proteção, de limpeza e assim por diante. Então, repito, né, numa região extremamente perigosa, né, uma região ali onde há muitos bandidos, assassinos, pessoas de índole muito ruim, né, o juiz não vai, né, o advogado não vai, o promotor não vai, né? Quem que vai? Vai a polícia, vai uma tropa especializada para este tipo de confronto, para este tipo de trabalho. Os Exus trabalham da mesma forma, da mesma maneira, né?
tem um comportamento, né, tem as funções parecidas, digamos assim, nesse trabalho imenso que é o plano espiritual, tanto para nós aqui encarnados, como para nós desencarnados. Mas aqui a grande mensagem é, mais uma vez, desassociem, tirem da cabeça de que Exu é sinônimo do mal, que é sinônimo do diabo e assim por diante, né? Ele não é uma figura respeitadíssima dentro do meio, né? Tem que ter respeito, essa é uma das palavras, né? Um dos pilares principais para se lidar, para se tratar com esta entidade, e ele realmente não estar para fazer o mal. Se houver algum equívoco ainda de que Exu está fazendo mal, aí nós estamos falando de outra coisa. Aí se trata de outra situação, mas não dos Exus, né, não dos guardiões de lei verdadeiramente que existe no movimento umbandista, principalmente no movimento umbandista, e que até algumas casas espíritas, né, não todas é claro, mas algumas casas espíritas já reconhecem a função, a nobre tarefa dos guardiões de lei. Então esta é o primeiro tópico, né? um primeiro resumo básico quando nós falamos de Exu, quando nós falamos de guardião de lei. Em breve nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos, adentrando, aprofundando um pouco mais sobre esta entidade primordial, importantíssima do movimento. Mas podem tirar da cabeça, não tenham medo, né? Curiosidade existe, né? Enorme interesse existe, a gente vai falar por que esse interesse aos Exus, mas pode tirar o medo da cabeça, pode ficar despreocupado, porque eles não fazem mal. Se tiver algo fazendo mal, aí estamos falando de outra coisa, estamos falando de outras entidades do plano espiritual, estamos falando de outros tipos de trabalho, não os trabalhos que se referem aos verdadeiros Exus de leis, né, aos guardiões, como nós chamamos. Saravá para todos.